Olá, seja bem-vindo ao canal do Passos na Fé. Hoje a conversa vai ser sobre o Dia de Finados. Isto mesmo, finados. Não festejamos a morte. Seria até uma ignorância e uma contradição. Celebramos sim a ressurreição, a nossa fé na ressurreição e a esperança, né, do encontro na morada de Jesus, o qual nos preparou. Né? E ele preparou de forma amorosa, né, para a gente estar com ele e com o Pai, né, no céu. Então, a comemoração dos fiéis defuntos é uma oportunidade ímpar para agradecer a Deus pela existência daqueles que nos precederam e, de certa forma, né, participaram, né, da construção da nossa própria história. Não é isso aí, Zé? É isso aí, seu Diácono, é isso aí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a cada um de vocês. E indo direto ao assunto, né, a gente tem que dizer o seguinte: para quem crê em Cristo e na força, né, da ressurreição prometida por Jesus, né, a morte não é o fim. Né? Por que dizer que a morte é o fim? Mas apenas uma passagem para a vida eterna, não para uma outra vida, como as pessoas acreditam, algumas pessoas acreditam, né? A vida após a morte, mas a vida que a gente acredita é a vida eterna. E por isso, né, nesse dia, acima de tudo, celebramos a vida, a vitória de Cristo sobre a morte, e desejamos também um dia habitar com Ele, estar junto com Ele no céu, né, e nossos entes queridos também. Por isso, quando a gente reza pelos finados, já rezamos todos os dias, né, quando a gente vai à missa, todas as missas, a gente vai lá, coloca o nome, às vezes a pessoa coloca o nome por escrito, então vai no coração mesmo e diz, né, e pede. Né? Muito bem. O Vamos Zé, rolar a vinheta rapidinho, seu Diácono, para a gente vamos dar sim, vamos continuidade lá. ao assunto. Então, vamos tirar algumas dúvidas, né, a respeito desta celebração da igreja, tá? E a primeira dúvida é: como surgiu o Dia de Finados e o hábito de rezar pelos mortos, né? Tem gente que reza, tem gente que, né, usa o Dia de Finados para viajar, para passear, para tantas coisas, né? É um feriado. É um feriado, tá? Mas ele tem um sentido e um significado. Acho que nós, católicos, né, devemos sempre entender, e esse é o nosso objetivo aqui do canal, né? É a gente compreender melhor a nossa fé, sabe? Por que que eu celebro finados? Né? Qual o motivo por que eu rezo pelos mortos? Né? Então, é algo que já vem lá desde o século segundo, né? E a gente já tem registros, né, de fiéis católicos que eram homenageados pelos seus familiares, né? Na época foi encontrado lá tumbas com escritos de orações para aqueles que estavam enterrados. Assim foi como surgiu o Dia de Finados, né? Pois a partir disso a data foi tomando uma forma mais consistente, até ganhar um dia específico, né, que seria celebrado todo ano. No século V, a igreja separou um dia para orar por aqueles mortos por quem ninguém mais rezava no restante do ano. Daí, no século XI, foi escolhido um dia para os fiéis rezarem para todos os mortos. Mas foi 2 séculos depois, no século XIII, que foi estabelecido um dia oficial, dia 2 de novembro, logo após o dia de Todos os Santos, né? Então, as duas celebrações, né, visam homenagear aqueles que não foram lembrados no restante do ano. Olha só. Sim, Né? senhor, isso é verdade. Né? É muito importante a gente saber isso e também tirar algumas dúvidas, né, de pessoas, pessoas que algumas pessoas vêm me dizer, vêm fazer algumas perguntas sobre questões de fé, né? E aí? Aí vem as questões. Vamos lá. Aqui que a gente falou, é feriado?
né? Vou para a missa, vou rezar, vou fazer o quê? Vamos lá. O que fazer em dia de finados? Essa é uma primeira questão que sempre aparece para a gente. O que fazer? Neste dia, nós católicos, fiéis católicos, participam tradicionalmente da missa, né? Isso é que deveria acontecer, né? Muitos vão lá com aquela lista de falecidos, tal, né? Mas participam tradicionalmente da missa, na memória aos seus entes queridos, vão ao cemitério acender velas, né? Até alguns lugares a prefeitura vai limpar o cemitério somente nesses dias, das semanas anteriores, né? Preparando para isso. Vão acender vela, levar flores, visitar os túmulos, né? E aí a gente questiona, e muitas pessoas podem questionar, para quê, né? Então, o ato de ir ao cemitério não é necessariamente ir aonde se encontram enterradas as pessoas próximas, né? Lá onde estão os restos mortais. E aí, mesmo visitando outros cemitérios, a intenção de rezar pela alma continua sendo válida. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Eu moro em Sergipe, minha mãe e minha avó falecidas são sepultadas em Petrolina. Não dá para mim ir lá visitar, a não ser que eu tenha custos para estar todo ano. Mas quando não, eu posso visitar um cemitério local e rezar também pelas almas daqueles que estão lá. Não preciso necessariamente rezar só pela minha família, tem que rezar pelas Verdade. almas, pelos falecidos, né? E aí vem uma outra questão: por que se acender velas? Eles precisam ser iluminados, né? Estão lá, vão ver essa vela sendo acesa. Bom, o ato de acender velas no cemitério remete à fé de que aqueles que morreram estão nas trevas. E aí, quem está nas trevas, né, mas estão iluminados pela luz de Cristo. Leva-se flores, significa que assim como elas desabrocham, aquelas vidas semeadas na terra deram seus frutos e agora também desabrocharam para a vida eterna no céu. E o ato de visitar os túmulos, né, significa, né, simboliza a crença na ressurreição da carne no último dia, né? Foi o que aconteceu, né, e o que é prometido por Jesus. E aí a gente lembra que Exatamente. se na antiguidade os corpos eram enterrados em direção ao sol nascente, para serem acordados à aurora do dia sem fim. Que dia sem fim é esse? Os cristãos dispõem os túmulos em direção à cruz, aguardando a segunda vinda de Cristo no último dia. Né? Então, tudo isso até a organização do túmulo, tal, tudo é bem preparado, pensando nesses detalhes. Né? Zé, posso Oi, dar um. pode Então, complementar. você falava, né, o dia de finados, né? A gente vê, pelo menos das missas, né, não há um número expressivo até de fiéis, né? Alguns vão, não vão no dia, no cemitério, por causa de, às vezes de acúmulo de pessoas, aquela coisa toda, né? Sim, sim. Mas a gente vê assim que no nosso credo, a gente diz lá, creio na comunhão dos Ó, santos, né? Na remissão dos pecados e na ressurreição da carne e na vida eterna, né? Muitos não católicos, né, nos criticam por conta, né, de rezar pelos mortos, né? sim, sim. Porque para eles morreu, tá morto, né? Não tem mais. O sentido é exatamente esse. A Igreja Católica ela acredita na comunhão, na Igreja triunfante e na Igreja militante, que somos nós, estamos militando para ir para o céu. Aqueles que já morreram, que fizeram a sua Páscoa, né, eles venceram o último inimigo, que é a morte. Né? Por isso que é Sim. Páscoa, é passagem, né? Então, a igreja, a gente vai falar daqui a pouco, ela acredita exatamente nesse sentido, que este dia a gente faz essa memória dos nossos falecidos, né? Porque eles, como eu disse no início, né? Eles deixaram para nós um legado, então a gente não apaga do coração e nem da lembrança, não é verdade? Quer dizer, obviamente a gente não vai lá, né? Achar que rezando diante do túmulo, né? Ali só tem pó, né? A gente É, sabe disso.
mas não é esse sentido, é essa comunhão espiritual, né? Então, acender velas, né? Ir à missa, são atos, né? Eu diria até de indulgências que nós fazemos, né? A gente vai ver daqui a pouco. Desculpa atrapalhar vocês. Não, não tem problema não. E aí também, passando para uma outra questão, e aí uma reflexão que eu faço sempre com relação à morte. O que é a morte, né? Um momento de tristeza, um momento de saudade, né? A morte é o fim, a morte, né? Eu outro dia estava conversando com a senhora, a gente tem que estar sempre preparado, né? Eu que visito os idosos, você, com certeza o senhor também, idosos acamados, às vezes alguns estão ali próximos da morte, pessoas bem doentes mesmo. Às vezes eu chego lá, outro dia eu cheguei e tinha uma senhora que disse: ah, minha mãe tá morrendo, já. Tenha fé em Deus. Se for o momento dela, vai ser agora. Senão é daqui a pouco, mais tarde, vai ser no tempo de Deus, né? A gente tem que estar preparado. Até eu mesmo, sadio, eu estou aqui andando na rua, de repente pode vir, tchau, né? Então a morte tem que É, ser, né? E aí viver esse mistério, né? A morte que é um mistério, é sempre tristeza, ele sempre entristece as pessoas devido à saudade, né? No entanto, acreditar na vida traz esperança, né? A vida eterna. Acreditar nessa vida eterna traz esperança aos corações. E aí a gente pode usar um termo, né? Lembrar que no dia de finado se repete em nossa vida o diálogo de Marta com Jesus com a ocasião da morte de Lázaro, né? Que traz à tona aquele acontecimento de Lázaro, né? Quando ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. E aí Jesus responde: Eu sou a ressurreição. Quem ainda que morra, viverá. Ainda que morra, ou seja, acontece que vai morrer, mas ainda que morra, vai viver. E essa vida eterna que a gente acredita. Então, o mistério da morte que nos entristece, né, nos traz a dor da saudade, né? Mas também a gente, como cristãos, temos a certeza da vida eterna, que nos enche de alegria e de esperança, né? Fortalecendo nossa fé e o ânimo para viver no amor cada instante da nossa vida. E aqui, seu Diácono, lembra aqui de uma vez meu sogro comentando um outro hum, dia, que ele é diabético, né? Às vezes exagera na comida, às vezes não quer ir para o médico e tal. Aí minha esposa disse: pai, o senhor fica exagerando na comida, daqui a pouco o senhor morre aí, a gente vai sofrer todo mundo. Aí ele disse: não, aí o que passa na cabeça dele: quem sofre sou eu, quem vai sofrer sou eu, que vou ficar lá. Você não, você passou uns tempos de dor e depois vou estar feliz depois, vou estar vivendo a vida, eu não vou ter vida mais não. Então vai ter sim. é um sentido que ele entende, né? Que foi passado para ele. Né? É, Também porque é complicado. ô Zé, sabe essa questão aí da tristeza não, saudade sim? Hum, Eu vejo que os psicólogos, né, eles trabalham com essa questão do luto, né? é, Que é algo realmente forte em nós, né? Tem gente que morre com quem morreu, né? Vamos falar assim, não consegue dar passos à frente na sua vida. Talvez quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, esteja passando por um momento de luto, né? E não é para a gente deixar matar a pessoa dentro da gente realmente. Ela tem que é, continuar ali, né? Guardada, né, no nosso coração, na nossa alma, né, seja com momentos de alegrias ou de tristeza que a gente viveu junto com essa pessoa. Mas aí entra, né, algo que eu acho muito importante para nós cristãos, né? O dia a dia da nossa vida, a gente viver o amor, a misericórdia, a reconciliação, né, o perdão, sabe? O estar bem, né, com a pessoa. Acho que isso é importante, né? Você que vive aí uma tristeza pela perda, é alimentar essa esperança na ressurreição. Dessa que já foi na própria, né, na minha própria ressurreição também. Por isso nós, né, Jesus já nos alerta, a gente
vigiar pela nossa vida, vigiar pelos nossos passos, né? Vigiar pelas nossas condutas, pelo nosso pensamento, nossas palavras, até as palavras. Então, o trabalho, né, sobre esse luto deve ser, né, nas palavras de Marta e na resposta de Jesus, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, tá bom? Então, esse é o mistério, né, da nossa fé. Nós cremos na ressurreição, ainda que muitas vezes nos doa, né? Todos nós um dia vamos perder alguém, né? É a realidade da vida, né? Enfim. Então, tristeza não, saudade sim. Tá bom, gente? Vamos rezar pelos nossos entes queridos, pedindo sempre, né, que Deus olhe por eles, tá bom? Sim, senhor Diácono, aí sempre me aparece também, e eu Hum. estava até conversando com os meus crismandos sobre o que é purgatório, né? O que será purgatório? Aí eu fiquei assim, deixa eu conversar com quem entende mais. Ai, ai, ai. Sobrou para mim é. Bom, ô Zé, eu entendo assim, tá? A questão do, né, é uma questão teológica, né, o purgatório. Só os católicos creem nisso, né? Sim, Os protestantes e outras religiões não, né? Então, já a teologia, né, de oração pelos mortos, ela, vamos dizer assim, ela alicerça-se, né, na noção, né, tradicional do purgatório. Veja bem, pelo que eu entendo teologicamente falando, só vai para o céu quem for puro de coração, né? Do contrário, né, vai passar, né, pelo purgatório, que na teologia católica é um momento de expiação dos erros passados e da contemplação da face gloriosa de Deus. A teologia atual não aboliu o purgatório como se pensa, não, né? Ela continua válida ainda, tá? Mas o que que a igreja entende por purgatório? Ela entende que o purgatório não é propriamente um lugar, mas um estado de sofrimento daqueles que morreram sem se reconciliar plenamente com Deus. É que eu falava há pouco. A gente tem que vigiar nossas condutas, né? Procurar a confissão dos pecados, né? Para a gente morrer pelo menos na paz com Deus, né? Reconciliado com as pessoas, sem ódio, sem rancor, sem ressentimento no coração. Quanta gente morre, né, assim, inesperadamente, e não teve tempo de se reconciliar, não teve tempo de perdoar, não teve tempo de fazer uma confissão. Então a igreja entende que essa pessoa não vai para o inferno, mas ela vai para o purgatório. Por quê? É isso que a igreja diz, que é um momento de, né, dela se reconciliar com Deus. Deus dá essa oportunidade, né, de reconciliação plena com Ele. Deus, infelizmente, Deus é amor. Infelizmente, não poderá ir no céu quem não ama, Zé. Olha só, eu diria assim, né, simplificando, que a palavra-chave para entrar no céu é amor, sabe? sim, É o amor. Então eu tenho que estar meu coração, minha vida, né, em Cristo que é amor, tá? Então, a, é esse sentido que a igreja dá, né? Por isso, né, os vivos fazem seus atos de fé com o objetivo de ajudar estas almas, né? É isso que eu falava, rezar pelos fiéis defuntos, né? Lembrar dos seus falecimentos, sabe? Na adoração ao Santíssimo Sacramento, naquela oração final, a gente sempre reza pelas almas que estão no purgatório. Nossa Senhora de Fátima também pede para que se reze, né, para as almas que se encontram no purgatório. Porque o purgatório seria como se
as pessoas, né, tivessem o convite para uma festa, estivessem às sim. portas, né, diante do Pai misericordioso que está de braços abertos para acolhê-los, mas não se sentem bem de entrar porque enxergam uma pequena mancha em sua veste batismal. Olha só, Seria uma antessala? uma antessala, um lugar para a gente ainda, olha a oportunidade que nos é dada, né? Seria Uhum, uma obra de misericórdia, né? Que vai nos. Aí nos faz lembrar o Apocalipse, né? Que lavaram sim. as vestes no sangue do Cordeiro, alvejaram, né? Quer dizer, é uma maneira de se libertar da culpa, né? E entrar para o grande banquete, né? Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor, né? Daí te diz, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, né? Então é ter essa dignidade de participar do banquete do céu, é lavar a nossa alma dos nossos pecados. E olha, Zé, Deus é bom, Deus é amor mesmo, porque nós temos pecados, né? E por isso que a gente tem que fazer os sufrágios, né? Ir na missa com o coração contrito, ficar preocupado na missa com o que o padre está fazendo, o ministro está fazendo, o leigo está fazendo, sabe? Ir lá para rezar, porque a missa é um banquete, é uma oração, é momento de você fazer comunhão espiritual. Então ali a gente reza pelos vivos, pelos mortos, renovamos a nossa condição pecadora, pedimos perdão, né? Nos reconciliamos com Deus. Então a missa, por isso ela é importante, que é um momento para nós católicos que a gente se encontra perante a grandeza da misericórdia divina e do amor que Deus tem por cada um de nós, tá? Então rezar pelos mortos significa ajudá-los a tomar consciência de que estão afastados do ideal de Deus. Agora, Zé, quanto Hum. tempo essas pessoas vão ficar lá, né? Quanto tempo? E aí a igreja está ensinando a gente que a gente sente no coração, sabe? Quando a gente está rezando por alguém que já faleceu, né? Que Deus já, né, acolheu essa pessoa na plenitude. Então, tudo isso é importante. Então, às vezes, a gente passa uma vida inteira tão focado, né, nas preocupações mundanas, né? Não que esteja errado trabalhar, procurar ser, né, dar uma vida digna para os filhos, para os netos, né, ter um certo sossego financeiro. Deus não, né, não questiona isso, né? Mas dentro disso tudo, você cuidar também, né, da sua alma, do seu coração, da sua vida espiritual, procurar ser a pessoa do bem, procurar se reconciliar, sabe? Não deixe, né, que o ressentimento tome conta por muito tempo da sua alma, né? Se você tem algo contra alguém, Jesus já diz, vai lá e conversa com a pessoa, pede reconciliação, sabe? Não alimente o ódio, a indiferença, o medo, a insegurança com relação, sabe? E se revestir de humildade, né? Por isso que é fantástico quando São Paulo diz, né? Ele, sendo né, de condição divina, se fez igual a nós e se esvaziou-se plenamente, assumindo a nossa condição humana, ou seja, a humildade do Senhor. Se Cristo nos deu o exemplo de humildade, nós também. Ah, mas eu vou me rebaixar perante a pessoa. E daí? Qual o problema? Né? Você está fazendo a sua parte. Né? Eu vim porque eu quero me reconciliar. Então, se Deus nos chamar para a nossa Páscoa, né, a gente morre em paz. Né? Esses dias eu vi um relato de uma pessoa, para terminar a minha colocação, Enzer, ela dizendo que havia a mãe e elas, né, brigaram, né, não se conversavam,
não se conversavam, a mãe faleceu, esta filha sequer foi no velório ou no enterro da mãe. E ainda diz assim: ela me magoou muito, me feriu muito, então eu não perdoo ela. Não consigo perdoar. Triste Então a isso. gente vê o mal que faz, né, para a alma. Não estou julgando a pessoa e ninguém. Estou colocando aqui uma situação que muitas vezes a gente tem. Ah, mas ele fez algo de muito sério, muito sério. Então, é a gente retomar um discurso de pobreza espiritual, sabe? De esvaziamento, de desapego, sabe? De encontro com Deus que liberta tudo. Eu não vou levar o ódio para a eternidade, porque eu não vou entrar na eternidade do céu. Mas eu posso levar o ódio para a eternidade do inferno, para o sofrimento eterno, né? Que é Que é o pior. inferno, né? Então é isso aí, Zé. O purgatório, ele é uma crença, né, católica, certo? É um estado que nós acreditamos que as almas precisam para se reconciliar plenamente com Deus e nós vivos devemos rezar por elas, tá? Tá bom, Zé? Não sei se expliquei. Ok, tranquilamente. Tranquilamente. Agora, senhor Diácono, Hum, nós iniciamos a conversa, não é dizendo que é um dia de festa, um dia de comemorar os mortos, comemorar a morte, né? não. É um dia de a gente celebrar, lembrar também, né? E eles também tiveram suas virtudes, deixaram também muitas coisas para nós, alguns deixaram coisas positivas, negativas, como você mesmo falou, mas aí te lembro também que existe um Dia dos Mortos, dia dedicado aos mortos, não somente no Brasil, não somente na nossa Igreja Católica, né? Como, por exemplo, lá no México. O México tem o Dia dos Mortos, né? No México, e é talvez a mais conhecida mundialmente, né? Nessa data, essas pessoas elas realizam grandes festas, né? Festas mesmo, para homenagear todos os que já morreram, fazendo um tributo, né? Tributos de origem das suas famílias, tudo mais. Isso faz lembrar, sabe o que, seu Diácono? Hum, Uma novela, não lembro qual foi a novela, e quando as pessoas morriam, a pessoa se dizia, vamos beber fulano, vamos beber cicrano, vamos beber os mortos. ah, tá. Não é comemorar, mas fazer aquela bebidinha, bebia, para dizer, ó, vamos homenageá-los, né? Então, faz lembrar um pouco isso aí. E aí, essa celebração lá, no Dia dos Mortos, ela começa no dia 31 de outubro, né? E vai até 2 de novembro. Aí, ou seja, nesses 3 dias, né? E aí, para a festa, as pessoas elas usam roupas coloridas, temas de caveira, né? Até pintam seus rostos, né? Também faz parte deles preparar um altar, né? Para os seus familiares, preparam comidas, bebidas preferidas daqueles que se foram, né? Diferentemente do Brasil, né? Porque a nossa cultura ela do Dia dos Mortos, como podemos usar assim, né? O Dia de Finados tem origem indígena, né? Provavelmente tendo começado pelo povo asteca, né? Mas para os mexicanos essa é uma data alegre que tem como objetivo celebrar as origens de cada família. Não é Olha só, né? chorar pelo falecido, não é sofrer porque a pessoa faleceu, é chorar pelos falecidos, ou é comemorar as origens dele, porque algo de bom deixar também, né, de cada família através de seus antepassados. E aí os mexicanos acreditam que dessa forma a história e o legado de quem já morreu nunca serão esquecidos, sendo reforçado através de amigos, parentes que ainda estão vivos. É muito um pouco do que a gente já vive, só que a diferença é que a gente não comemora, né? Não faz esse tributo todo. Não. Às vezes as pessoas fazem tributo só de pessoas famosas e tal, faz uma homenagem aqui, outra ali, mas não essa festa como é feita. E a gente lembra também, essa comemoração dos mortos também é feita no Japão, olha só,
culturas diferentes, 3 culturas diferentes. A cultura que a gente vive, a nossa cultura ocidental, também diferente da do México, né? A nossa cultura cristã e a cultura lá do México, que vem lá dos astecas, e agora a cultura do Japão, né? O Japão, que é uma cultura oriental, lá no Oriente, e aí ela pode acontecer no dia 15 de agosto ou em julho, dependendo da religião lá, porque lá são várias religiões também. Então lá as pessoas também fazem festa, né? Que inclui dança, comida, com objetos e homenagem aos seus ancestrais, né? Fazendo aquela homenagem. E é comum que as pessoas voltem para o local onde as pessoas viveram. E ao visitar esses túmulos, né, fazem o que faz parte da tradição, que as famílias limpem as lápides dos falecidos, né? Fazer aquela limpeza, aquela organização, né? Então, a limpeza é por parte deles, não é a prefeitura que chega lá e limpa para eles poderem É, chegar e fazer. A limpeza é eles que tem que resolver. Né? Então, assim como no México, né, a origem do Dia dos Mortos tem uma referência indígena, né, ou seja, dos ancestrais lá, né? E aí a gente vai lembrar também dos guatemalenses, né? Eles soltam pipas gigantes, né? Lá, os guatemalenses, ou também chamados guatemaltecos, né? Lá da Guatemala. Também é na América Oriental. Eles soltam pipas gigantes ao ar, né? Estão sempre próximos aos túmulos, preparam pratos típicos que são consumidos nessa data. Então, festejam, né? É uma outra forma de ver a morte, né? pois é, né, Zé? Olha só que interessante, né? A gente vê aí que é uma questão até cultural, né? Essa Sim, celebração de finados. E nós não podemos esfriar a nossa fé nesse sentido, tá? Ninguém está uhum, fazendo outra teologia senão a teologia católica, que é realmente, né, a gente trazer a memória, a lembrança dos entes falecidos, rezar por eles, assim como nós cremos na comunhão dos santos, também eles rezam por nós, vivos, sim, né? Então é isso, sabe? É, é um dia realmente de oração, um dia de ir à missa e rezar pelos nossos falecidos, sabe? E também um dia de criar consciência, né, da importância da vida. A vida que eu falo aqui é a vida espiritual, a vida do dia a dia, né? A gente procurar compreender melhor a nossa fé, não intimamente ou também ou de uma forma intimista, aquilo que eu penso, que eu acho que é o certo ou errado, mas pelo contrário, né, dar ouvidos ao Espírito Santo, né, ao que a igreja nos ensina, né, a procurar viver, né, dentro, né, da nossa realidade o melhor possível com as pessoas que convivemos, sabe? E sempre estar preparado, né? Vigiai, né, porque não sabeis a hora que o ladrão virá. Então, manter a vida de oração, a vida sacramental, que é importante também, e essa sim. comunhão, né, espiritual com Deus. Amém? Então é É isso, Zé. O isso. nosso podcast hoje ele é nesse sentido. Espero que a gente tenha ajudado. Tá, vamos sim colocar aqui, eu particularmente, né, rezo por todos, né, que nos assistem, que nos ouvem, que já perderam, né, entes queridos, né, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, olhe por todas essas almas e também que cuide, né, de cada um de nós. Amém? Sim. Amém, amém. Então, É tá isso bom. aí. E A gente não vamos, né? falou também, a gente não falou Ah, também sobre a questão de como é visto nos Estados Unidos, né? A cultura americana, que só, hoje, né? que no dia 31 celebra o Halloween, também é uma alusão a essa questão dos mortos, né? Só que Culturalmente, Halloween né? para ele lá é festa dos bruxos, né? Cultura. É, Cultura. cultura. Então, aqui dá problema. É. Nossa fé não compactua muito com isso daí. Com esse Halloween, não. Não. Eu acho que é questão cultural e a gente não pode fazer disso um motivo de
divisão, né? De intriga. Sim, sim. Vamos rezando. Que seja feita sempre a vontade de Deus, sempre, não a nossa. É o que Sempre, nós sempre. rezamos no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como no céu. Amém? Amém. A sua bênção para a gente Vamos encerrar. lá então. Gente, olha, tá? A gente Não não esqueça. pediu, o pessoal sabe, não esquecer, não esquece, pessoal. Esquecer. Às vezes a gente deixa de pedir lá no início, porque tem gente que reclama, vocês estão pedindo muita coisa no início. Qual é o mal que a gente pede? Não tem problema não. Né? Mas deixa o like, curte, comenta, compartilha, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Colabora conosco aqui agora fugiu o nome. No Apoia-se. Apoia-se, né? Vai, nos apoia também. Então, esteja junto conosco, fazendo esse canal crescer para a gente chegar mais longe. Amém. É isso, Diácono. Vamos lá E tá então. chegando o dia da gente gravar um diácono, os dois juntos, né? No mesmo ambiente, né? Hoje a gente está via internet, eu aqui em Propriá, ele lá em Tapetininga. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai conseguir. Vamos sim. Estamos nos organizando para ver se ainda no mês que vem, agora em novembro, a gente grave um, pelo menos, dois no mesmo ambiente. Amém. Vai sim. Tá legal. Vamos lá. Rezando então pelas almas, né, que se encontram no purgatório, pedindo a Deus que abençoe a nós vivos, né, com muita graça do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Docelo, Espes Nostra Salve. A te clamamos, exoles filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, illa lacrimarum vale. Ella ego, advocata nostra, pelos tuos misericordes ocus, a nós converte. Et Iesus, benedictus fructum ventris tui, nobis vos Filium, ostende. O plebis, o pia, o dulcis, Virgo